Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Hoje nós estamos no 12º domingo depois de Pentecostes. E para nós aqui na América Latina, estamos na 8ª de Santa Rosa de Lima. E para toda a igreja é festa de Santo Egídio Abade, que é o santo auxiliar que nos protege contra o medo do escuro, medo da noite. Não, é um dos santos auxiliares. O introito da missa nos diz: Vinde, Senhor, em meu auxílio, dai pressa ao meu Deus em socorrer-me. Confundi e envergonhai os meus inimigos que procuram tirar minha vida. Voltem-se para trás envergonhados os que conspiram contra mim. A oração coleta do domingo diz: Deus onipotente e misericordioso, por cuja graça os vossos fiéis vos servem, digna e louvavelmente fazei que, sem ofensa, corramos a alcançar as vossas promessas. E a Epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios. Irmãos, temos esta confiança em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento sobrenaturalmente bom, como vindo de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a qual também nos faz idôneos ministros do Novo Testamento, não pela letra da lei, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre pedras, foi acompanhado de tal glória que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés, por causa do esplendor transitório do seu semblante, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da lei antiga, não obstante ser ocasião de condenação, foi glorioso, de muito maior será o mistério da justiça. O gradual diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e trarei sempre na boca o seu louvor. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, que os humildes escutem e se alegrem. Aleluia, aleluia, Senhor Deus da minha salvação, clamei de dia e de noite diante de ti, aleluia. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei e lhe disse para tentar: Mestre, que devo eu fazer para possuir a vida eterna? Jesus disse-lhe: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás eternamente. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram do que levava. E tendo-o maltratado, retiraram-se, deixando-o meio morto. Ora, aconteceu que passava pelo caminho um sacerdote, o qual, quando o viu, passou de largo. Igualmente um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou adiante. Mas um samaritano que ia seu caminho chegou perto dele, e quando o viu, moveu-se de compaixão. E aproximando-se, ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem e teve cuidado dele.
E no dia seguinte, tirou 2 dinheiros e deu ao estalajadeiro e disse-lhe: tem cuidado dele, e quando gastardes a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele respondeu: o que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: vai e faze tu o mesmo. Pode sentar. A oração, a antífona do ofertório nos diz: orou Moisés na presença do Senhor seu Deus e disse: porque vós irritais, Senhor, contra o vosso povo, desterrai a cólera do vosso coração. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem jurastes: dareis terra de cujas entranhas mana leite e mel. E aplicou o Senhor e não fez contra o seu povo o mal que lhe havia ameaçado. E oração secreta: dignai-vos olhar, Senhor, favoravelmente esse sacrifício que colocamos sobre o vosso altar, para que nos concilie a vossa misericórdia e glorifique o vosso nome. E a oração depois da comunhão, antífona de comunhão: encheste, Senhor, a terra com o fruto das vossas obras, para que lhe tirardes do seio o pão e o vinho que alegra o coração dos homens, e o azeite com que se unja e o pão com que os robusteça. E a antífona depois da comunhão, a oração depois da comunhão: que a recepção, Senhor, desses santos mistérios nos infunda uma nova vida e nos sirva de expiação e de escudo. Hoje é a primeira semana de setembro e também o breviário romano começa o Santo Jó, as leituras muito belas do Santo Jó. Nosso Senhor, ele conta esta parábola do samaritano famosa para mostrar quem é o próximo. Normalmente, quando nós falamos do próximo, se entende aquele que é mais próximo de nós. Por isso, na caridade, há uma ordem. Nosso Senhor manda amar a Ele com todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Até aí nenhum problema, porque todos entenderam isso. Mas sempre houve, por isso esse Senhor vai perguntar: quem é o meu próximo? E Nosso Senhor vai mostrar que existem vários modos de entender próximo. Mas nesta parábola, Nosso Senhor está mostrando um outro tipo de próximo. O próximo que nós entendemos e deve ser sempre bem entendido, e a caridade deve começar com esses, é os que estão mais próximos de nós no sentido literal da palavra. A caridade começa conosco, porque o mais próximo de nós somos nós mesmos. Por isso devemos amar o próximo como a nós mesmos. É a medida de amar o irmão, os parentes e os amigos, e daí os que se distanciam cada vez mais, é amar como a si próprio. Deste amor a nós mesmos, vai chegar ao irmão, mas antes de chegar aos nossos irmãos, os mais próximos de nós são nossos pais. E isso podia se entender um pouco melhor a festa de ontem, São Raimundo Nonato, não? Que nasce de sua mãe falecida. E, por exemplo, nesse caso, o amor da mãe é tão extremado que, pode morrer para dar vida a seu filho. Porque ela se ama, mas e por este amor a si que, chega ao sacrifício, prefere sacrificar-se e dar vida pelo seu filho. Por quê? Porque ama a si próprio. E por que se ama a si? Porque ama a Deus. E daí, este amor vai se transladando, se comunicando a todos os homens, mas na medida de proximidade. E Nosso Senhor, até aí nenhum problema entre os judeus, isso era muito bem entendido. Mas, por outro lado, os judeus nunca entenderam e, por consequência, não praticaram a caridade com os que estavam mais distantes, que também são nosso próximo. Por isso Nosso Senhor conta essa parábola. Então, desce um homem a Jericó. Este homem que está lá foi espoliado, é a palavra usada pelos Santos Padres, porque estava cheio de dons. Imaginemos um homem que carrega mercadorias, várias, e vem assaltantes e levam todos os seus bens. Esse é um homem que foi
espoliado. E os santos padres interpretam que este homem é Adão, o gênero humano, que Deus coloca neste mundo e alguém roubou esses dons dos homens, que é o pecado original. E este homem cai como semi-morto, ou semi-vivo, depende da tradução. De todo modo, é o que aconteceu com Adão, porque em comparação com o que ele tinha e como ele ficou depois do pecado, é ser humano? Sim. Está vivo? Mais ou menos, porque tudo que nós perdemos com o pecado original, o homem ficou num estado enfermo, frágil e pobre, ferido e nu, porque realmente o demônio, quando foi roubar Adão dos seus bens, deixou Adão realmente despojado do que ele tinha, que isso é o que faz o pecado original. Então passam um sacerdote e se mantém, sim, este homem está ali e segue o seu caminho. Esse sacerdote representa a lei antiga, por isso a epístola de hoje não fala sobre a lei, que foi, no sentido da letra, mas que não entraram no espírito da lei. Então a letra, o que está escrito e o que é lido e entendido por si próprio, não tem poder de curar o homem, porque a letra da lei é a letra, mas é o espírito da lei que pode nos santificar. Então, por isso aqui vamos ver que todo o Antigo Testamento, que foi levado somente à letra, conheceram, ouviram, mas não levaram aquele ensinamento às suas boas obras, o homem continuou espoliado, ferido, prostrado pelo caminho, e é exatamente o que representa esses sacerdotes, o Antigo Testamento, que foi mal usado pelos judeus, e o homem continuou miserável como sempre. Depois passa um levita, e por último vai passar este samaritano, que quando o Nosso Senhor está usando esse termo, para os judeus é muito violento. Samaritano eram aqueles judeus que se afastaram do templo de Jerusalém e eram tidos, porque eram pagãos em realidade. Eles adoravam a Deus fora da montanha sagrada, por isso é um culto indevido a Deus, e tinham um culto estranho. Então os judeus os excomungaram, por assim dizer, tanto da companhia, convívio social e principalmente religioso. Então falar de samaritano era uma pessoa desprezível. Então passa esse homem desprezível e ele vai olhar aquele que está em estado pior do que ele, porque está prostrado, e vai aplicar algo para curar essas feridas. O que ele aplica? Os Santos Padres vão mostrar que nesse remédio, azeite e vinho que ele joga nas feridas são sacramentos. E este homem desprezível, que é o samaritano, é justamente nós, que somos pagãos, que nós não somos judeus, e nisso devemos dar muitas graças a Deus, porque eles desprezaram a Deus, e o bom Deus se revelou aos gentios. Então nós somos frutos desse chamado do bom Deus para conhecer a verdade. Por isso é um samaritano que vai lá e olha aquele homem e aplica o que ele tem de remédio, que é o vinho e o azeite, que no tempo de Nosso Senhor eram medicamentos para aliviar. O vinho servia para lavar as feridas, como uma bebida fermentada, não está muito bem, para limpar as feridas, e o azeite era para dar um pouco de alívio para as feridas. Bom, ambas matérias no Antigo Testamento já representam bênçãos de Deus, na abundância de trigo, abundância de azeite, abundância de vinho, que figuravam os sacramentos. E vai aplicar e vai colocar na estalagem aquele homem, e este samaritano vai ser tão caridoso que vai pagar todo o tempo que aquele homem necessitar estar na estalagem, e se faltar algo ele vai voltar e terminar de pagar ao dono da estalagem. Esta estalagem representa a Santa Igreja. Então Deus, Nosso Senhor, deu o sacerdócio, o remédio para homens que procedem do paganismo, como nós, porque os judeus apostataram. Em realidade, se usa o termo perfídia. Eles não foram fiéis a Deus
então Deus os deixa e se revela aos pagãos. E serão estes pagãos, com os remédios que Deus deu, que vão aplicar em cada homem que foi espoliado pelo demônio, que está prostrado, ferido, maltratado pelo demônio. Agora vamos considerar isso, este homem. Todos nós nascemos neste estado deste homem prostrado. Não existe o homem chamado naturalmente bom, que nasce bonzinho e que a sociedade corruptora que acaba prostrando, espoliando este homem. Isso realmente não existe. Todos nós, que somos filhos de Adão, nascemos prostrados. E existe em todos nós um mal, uma força, uma inclinação que pende o homem para o mal. E este mal se chama pecado, porque de todos os males que existem, o pior de todos se chama pecado, porque é o mal que nos priva do verdadeiro bem que é Deus. Então, toda vez que o homem corresponde a essa inclinação que está dentro de cada um de nós, essa má inclinação, ele peca, e este mal é privar-se das bondades de Deus, a graça santificante, e privar-se de Deus, privar-se da ordem de Deus. Então, necessariamente, toda vez que este homem corresponder às suas más inclinações, ele vai estar prostrado, ferido e espoliado. Então, este homem da parábola é realmente um homem pecador, toda vez. E o que acontece? Quem vai espoliar este homem? Sempre o demônio. Poderia parecer um exagero nosso de querer acusar o demônio de todos os males da face da terra. Porque existem males que o homem causa, é verdade, mas toda essa desordem posta na criação, o primeiro foi Satanás, porque vamos ao Gênesis, lá os primeiros capítulos, Deus Nosso Senhor cria o paraíso perfeito, em todos os sentidos de perfeição, até o clima perfeito. Não se fazia frio, não se fazia calor, o homem estava num ambiente preparado, agradabilíssimo para seu corpo, para a sua alma. O demônio vê essa perfeição física, moral, total, e coloca ali a primeira desordem, que é de se rebelarem contra Deus, o pecado original. Desde aquele momento, o mal entra na história do homem, da criação, e este mal, o homem vai participar dele, querendo. Por isso é um pecado nosso. Mas só que quem planejou esta desordem é o demônio. É como se tivéssemos uma partitura para cantar um hino harmoniosamente feito por um bom mestre que compôs aquela partitura. Mas só que contra aquela partitura há alguns erros de notação, que alguém foi lá e mudou as notas e vai ficar uma música desagradável. Bom, é isso que fez Satanás. Deus colocou na vida do homem harmonia para que houvesse paz, e que é o que? Uma tranquilidade na ordem. E Satanás, invejoso desta paz do homem, ele foi lá e riscou algumas notas, e o homem que olha aquilo e fala a verdade, eu prefiro essa novidade ou essa disfonia, então começa a obrar mal, e o mal vai se repercutindo, porque o homem quer, junto com o demônio, essa disfonia na vida pessoal e na vida social. Então, esta inclinação existe em nós, e da mesma forma que essa inclinação está dentro de nós, essa inclinação é possível vencê-la. Por quê? Porque Deus deixou a nosso acesso, a nossas mãos, este azeite e este vinho, que são os sacramentos. Mas temos um grave problema, que é um pecado dos católicos, propriamente dos católicos, é que nós temos o remédio, e nós aplicamos o remédio, e depois de aplicado o remédio, nós voltamos a fazer as mesmas coisas da enfermidade. Então, nós, homens sadios, obramos como homens enfermos. Isso é impressionante, por isso se explica a rebeldia que existe na nossa alma, as nossas rebeldias para com o nosso próximo, e depois explica como que o demônio pode
manter as almas santas, eu digo santas por estarem em graça santificante, por terem se confessado e comungado, e como o demônio ainda os consegue manter realmente aí num cativeiro, por causa desta má inclinação, que nós não fazemos guerra. Quando o samaritano chega e coloca um azeite ou o vinagre, o vinho lá nas feridas, ele começa a aplicar algo curativo. Quando nós aplicamos os sacramentos, às vezes nós só aplicamos um chamado lenitivo, que tira a dor da nossa consciência. Ou seja, eu sei que eu pequei, me confesso, dou um alívio à minha consciência, mas eu não apliquei, eu não deixei que Nosso Senhor aplicasse algo curativo, que é diferente, que é arrancar, que é extrair o pecado da nossa alma. Isso é diferente. Por isso explica porque as almas às vezes se confessam e o fazem muito bem, mas elas não se emendam e elas não vencem o pecado, porque nós temos essa propriedade de fazer dos medicamentos de Deus, que são curativos, tem o poder de curar, somente o lenitivo de consciência. Então é muito comum entre nós, por isso esses sacramentos ainda não conseguem, não por falta de poder, mas é por falta de boa disposição do doente, nos elevar, porque é próprio do sacramento e da graça santificante, elevar a natureza ferida, curar e elevar. Então nós ficamos só no lenitivo. E por isso nós seguimos prostrados, seguimos feridos e seguimos ali naquele caminho. E nem deixamos que o samaritano nos carregue e ponha nesta estalagem. Então, a segunda coisa, depois de considerar essa situação, é considerar este que nos espoliou, o demônio. Lhes dizia que poderia parecer um absurdo ou um exagero ver que o demônio é causa de todo mal. Nós, às vezes, não falamos muito demônio, porque se falamos muito, acabamos chamando, e é um ser desprezível. Mas o demônio tem uma participação importantíssima na nossa vida. Imagine vocês, os senhores, que nós temos alguém invejoso. Talvez, como crianças, vocês não vão entender o que é inveja, que é ter tristeza dos bens alheios. E quando essa pessoa, esse ser, tem inveja de todos os bens, ou seja, de tudo que Deus nos deu, ele tem tristeza. O demônio se sente triste porque Deus nos criou, ele se sente profundamente triste porque Deus nos remiu, mais triste ainda porque Deus tem um cuidado constante conosco, que está nos olhando constantemente, e pior de tudo, que Deus nos ama, porque Deus ama aquele homem que está ferido, prostrado, espoliado no meio da terra, caído no caminho. Este somos nós e Deus ama a gente daquele jeito. E o demônio, como ele que foi que espoliou, que feriu, ele diz, olha só, o que é um ser humano? É um monte de carne, um pouco de cinza, um sopro vital e uma coisa frágil. E o demônio tem nojo da gente, muito, e inveja. E por isso ele trabalha, e como é um anjo e não se cansa, dia e noite para infernizar as nossas almas. Quando ele não nos consegue deixar naquele estado prostrado, o que ele quer fazer? Tirar a nossa paz. Ele é inimigo da paz. E como lhes dizia, Santo Agostinho define a paz é o que? A tranquilidade na ordem. Então a ordem, como é disciplina, o demônio vai fazer o quê? Para que não tenhamos paz, ele vai desestruturar o que nós temos por disciplina, que é a nossa educação, nossos bons costumes e toda a ordem educacional. Destruir isso. Aí o homem vai ficar sem rumo, o homem não vai ter como ter paz, porque não tem ordem, e assim ele vai literalmente infernizar a vida dos bons. E quando nós somos maus, ele vai oferecer pecados, e cada vez mais graves, e vai nos afastar dos sacramentos, vai colocar vergonha em nós na hora da confissão, e vai fazer com que essas feridas cresçam a tal ponto que o homem fique todo chagado e morra nesse estado e condene a sua alma. Então, para ser curados por Deus, nós não precisamos somente do samaritano, não somente dele, precisamos muito dele para que ele nos carregue. E esse é o ofício sacerdotal, é o ofício do Novo Testamento, mas nós precisamos fazer guerra
contra o demônio. Nós necessitamos fazer uma grande guerra contra Satanás e esta guerra se vence se blindando como um carro forte, não? Se os senhores verem alguma vez, quando está o banco sendo lá carregado com seus bens, existe um carro blindado, o vidro muito forte, o metal. E como se blindar? Ter disciplina. A disciplina blinda o homem contra o demônio. É verdade que o demônio às vezes pode exagerar, nos fazendo escravo da disciplina. É verdade. Mas se nós levamos a disciplina de modo virtuoso, regular, o demônio não tem poder de nos derrubar. Então devemos ter grande estima à disciplina, não? E grande vida de simplicidade para não permitir com que esse inimigo venha realmente a infernizar a nossa vida. Então peçamos essa graça a Nossa Senhora, que é saúde dos enfermos, e como nós somos todos enfermos, prostrados como esse homem, peçamos a ela essa graça, e ela que também é auxílio dos cristãos, conceda a nós esse amor à disciplina, à correção e à caridade, para que o demônio não venha a escravizar nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em pé.